Atenção, alunos do sexto ano, estamos aqui para uma aula inicial, que é a primeira aula que se vê em cada série, né? Em cada ano que se passa, sempre vamos ouvir falar dos números naturais. A história dos números naturais é muito importante para a sobrevivência do homem, desde os tempos antigos, dos primórdios. A história dos números vem de grande importância na vida da economia e no desenvolvimento humano. Antigamente, os pastores de ovelha, eles começaram a colocar pedrinhas quando a ovelha saía, né, e ia para o curral. Tanto na ida quanto na volta, eles não sabiam a quantidade, eles só sabiam quantas pedrinhas cada ovelha que entrava. Assim também os grandes homens do passado que não tinham sabedoria na contagem, mas eles tinham a maneira de se organizar. E assim saiu, né, a história dos números, fazendo risco em pedras, né, fazendo nós em cordas, contando as pedrinhas, e assim foram surgindo a ideia de quantidade. E da onde surgiu a questão do número natural? Pela necessidade do homem de se organizar na contagem, aí criou-se vários símbolos em cada região, em cada nação. A nossa nação aderiu aos símbolos para representar os números naturais, que é 0, 1, 2, 3, né? Igual vocês estão vendo aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N, tá? Um pouco bem diferenciada. Observe que ela tem uma perninha aqui bem mais alargada. Entre chave, vai iniciar a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim infinitamente. Esses símbolos aqui, que antes a gente conhece de símbolos indo-arábico, serviu para a organização do conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, eles são infinitos, são representados através dos símbolos, mas infinitamente grande. É impossível de se contar. Dentro dos números, como é um conjunto tão grande, criou-se a ideia de ordens e classes. Para um número onde você vê que ele está organizado entre a direita para a esquerda, a gente vai observar que nós temos o primeiro número chamado de primeira ordem, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Isso é organização de ordem para sabermos fazer a leitura de um número. Então, para cada 3 reunião de números, nós chamamos de unidade, dezena e centena, e unidade, dezena, centena, em cada uma dessas casinhas de 3 a 3, eu chamo de classe. A primeira classe, que é a da direita, nós chamamos de unidade simples. A segunda classe eu chamo de milhares, onde a gente trabalha os mios. E a terceira classe é a do milhão. A quarta classe, que não está descrita no exemplo, é de bilhão, trilhão e assim por diante. Cada vez aumenta o número de ordem dos números, também vai aumentar as classes. Dentro dos números também criou-se as operações que a gente já conhece, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Como se trabalhar essas operações na relação da inversa? Aqui mostrei um exemplo onde a soma é a operação inversa da subtração, a subtração é a operação inversa da soma, assim também como a divisão e a multiplicação é a operação inversa uma da outra. Nesse exemplo aqui, ó, como eu transformo uma multiplicação de 3 vezes 20 deu 60, eu posso fazer o inverso e descobrir quantos números forem através da operação inversa. Eu peguei o 60, dividi por um termo que já está representado aqui,
60 dividido por 20 daria um número que 3, né? Assim também poderia pegar a mesma ideia dessa multiplicação e fazer a operação inversa e descobrir um próximo termo. 60 dividido para 3 daria 20. Assim a mesma coisa, né? 3 vezes 20 dá 60. Se eu quiser fazer a operação inversa, eu vou usar a divisão. 60 dividido por 10, que dá 6. Então, aqui eu apliquei vários exemplos utilizando a questão da operação inversa, da multiplicação e a divisão. E assim, nós aguardamos vocês na próxima aula.